Senhor nos abençoe, irmãos. Abra sua Bíblia para Daniel, capítulo de número 4. Hoje nós vamos continuar neste texto. Acho que é o próximo slide, né? Esse foi de domingo passado. Já aproveito, né? Eu já lembrei agora. Já aproveito para corrigir, né, um erro que cometi no domingo passado, de incluir Daniel na fornalha com seus amigos. Daniel não estava na fornalha, né? Eu errei em incluí-lo, né? Beltesazar, o nome de Daniel, e Daniel não foi jogado na fornalha, foi Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Daniel, mais para frente, conforme veremos, será jogado na cova dos leões. Então eu cometi esse erro, lembrei-me agora, a hora que vendo o slide aí, né? Mas hoje nós vamos ver o seguinte: do palácio ao pasto, um testemunho pessoal, tá? Seria ainda essa palavra aí, um testemunho pessoal de um tolo bestial. Que é isso? Nós já vamos ler o texto, vai ficar claro. Vai ficar claro. Eu espero que fique claro. Ficou muito claro para mim quando eu li o texto e veio à minha mente exatamente, tá? Mas assim, do palácio ao pasto, um testemunho pessoal de um tolo bestial, tá? Então, é esse tema que nós vamos olhar, mas o importante é o texto bíblico, né? Mas, recapitulando rapidamente, nós temos olhado para a história de Deus no período em que viveu Daniel. Esse é um convite a abordarmos a vida não como nós, né, sendo aí os protagonizadores, né, os principais papéis, eu e você e mais alguém, você e você mesmo. Não, a história é sobre Deus, é a revelação de Deus, é a história da salvação sendo contada, com a participação, minha e sua, como coadjuvantes, né? Mas é o Senhor da história, da cronologia, e nós temos parado um pouco para olhar o período em que viveu Daniel e a forma como Deus tem se apresentado, né? Então, conforme temos visto, né, ao olhar para a história e analisar, né, observarmos como participaram alguns dos personagens no período de Daniel, incluindo seus amigos, incluindo o rei Nabucodonosor, que é o homem mais poderoso do momento, incluindo ali os demais servos do rei no palácio. E eu penso que nós temos observado de forma, né, assertiva a partir do texto bíblico, até porque história não dá para inventar, história você só conta, né? E nós podemos aprender conforme temos aprendido com a participação dos personagens. Então, quando nós olhamos para Daniel, nós podemos vê-lo junto com seus amigos, vivendo em uma terra distante, porém uma decisão resoluta e firme. Neste lugar contrário ao meu Deus, eu serei fiel ao Senhor. É isso que Daniel e seus amigos, de forma resoluta, de forma definitiva, assumem para si que no tempo em que estiverem na Babilônia, e esse tempo será longo que só, mas inicialmente aqueles 3 anos de aprendizado do ensino babilônico, né, na faculdade babilônica, né? Eles decidem não se contaminar com a comida do rei, não se curvar a deuses daquele rei, daquela nação ímpia, pagã, embora, né, tendo os próprios nomes mudados. Acho que confunde um pouco a história, porque o texto bíblico começa a dar os nomes babilônicos para eles, né? E depois menciona o nome hebreu. E aí Daniel tem um nome que, na verdade, é o nome do Deus de Nabucodonosor. E assim cada um dos outros rapazes judeus recebem outros nomes que está ligado a deuses babilônicos. Já pensou? A gente
passar por algo dessa natureza, desse tamanho? Rodrigo não ser mais Rodrigo, mas ser talvez, né? Não há necessidade de pegar algum deus da mitologia, mas isso tem muito significado. Eu não sei você, mas eu gosto do meu nome. Eu acho que você gosta muito do seu nome. Alguns nomes, né? Eles estão ligados a personagens bíblicos. Os meus 3 filhos, nomes são nomes de personagens bíblicos. Então, nós temos, né, dado valor a isso, ou com algum significado do nome, às vezes não, às vezes, né, só coloca o nome porque acha bonito e não tem nada de errado. Eu não estou querendo dizer que um jeito está certo, o outro está errado, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a grande maioria tem muito apreço pelo nome que recebe, que implica muitas coisas. E de repente ter os nomes mudados e os novos nomes ser contrário a tudo que aprendeu, tudo que crê. Daniel, por exemplo, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E de repente ele recebe o nome de um Deus pagão. Muito provavelmente, quando com seus amigos, eles olhavam para Beltesazar e diziam, Daniel. Mas no dia a dia, todos os outros babilônicos e pelos corredores, era Beltesazar. Que situação! E eles decidem não se curvar a Deus babilônico nenhum. E nós olhamos já todo o texto do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 e o que está envolvido, mas eu só pontuo recapitulando de outro ângulo, né, para não ficar cansativo. Dizer o seguinte, que a posição, a decisão de ser fiel a Deus sempre foi contrária. Sempre, independente do contexto. Nós temos micros contextos, como por exemplo esse nosso contexto agora. Aqui é favorável para a decisão do ser fiel a Deus, amém. Mas esse contexto representa 0, alguma coisa da sua vida. Por quê? Porque aqui nós estamos quantas vezes na semana? Uma vez no domingo. Na quarta-feira o público já é bem reduzido, porque muita gente não consegue chegar. O ambiente extra-igreja, extra-lar, ele não é favorável para que você seja fiel a Deus. E alguns ambientes muito mais negativos ainda. Mas a verdade é que essa decisão de ser fiel a Deus no que diz o convívio com o mundo sempre foi algo negativo. Ele é negativo, em primeiro lugar, com algo pessoal. É fácil a gente olhar para o contexto externo e colocar a culpa no externo, né? A culpa no ambiente, a culpa nas amizades, a culpa no trabalho, a culpa na escola, na faculdade. Não, a inclinação de ser infiel a Deus, de ser desobediente a Deus, começa no nosso coração. O que é natural ao coração não é inclinar, não é pender para a obediência e para a fidelidade, não. O que é natural ao coração é inclinar-se para os próprios desejos que ele tem. Isso é natural. Isso é natural. Tá? Então, o que nós vemos, a própria condição de ser fiel a Deus, ela é difícil porque ela é algo contrário à nossa própria vontade, envolve renúncia. Para ser fiel a Deus, você tem que renunciar. Para ser discípulo de Jesus, você tem que renunciar. Morrer para si mesmo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Então, piloto automático não coloca ninguém mais perto de Deus e mais fiel a Deus. Piloto automático, mais longe de Deus e mais perto de si mesmo. Mais envolvido com o seu coração. Mais dado aos desejos do seu coração. Então, a inclinação para a contrariedade do desejo de Deus começa dentro de nós. E aí alguns ambientes são terrivelmente piores do que outros. Daniel e seus amigos estão passando por um ambiente desse, de extrema influência, não para o que é correto, mas para o que é errado. Então, quando nós olhamos o próprio Jesus, ele diz sobre essa condição da vida.
que Jesus disse? Que o caminho, existem dois caminhos. Somente possíveis dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Como que é cada caminho? Jesus diz. O caminho estreito, ele é fácil de caminhar. Perdão. Ainda bem que hoje eu percebi, né? O caminho largo é fácil de caminhar. Primeiro porque ele é espaçoso. Não tem dificuldade. Ele cabe você do jeito que você é. Tem espaço. Seja bem-vindo. Respeitamos tudo e todos. Do jeito que quiser. Tal qual estou. Conforme acabamos de cantar, né? Tal qual estou. E continue como está. Esse é o caminho largo da facilidade. Daquilo que o seu coração desejar. Faça porque esse caminho permite. Ele é espaçoso. É fácil de seguir. É campos verdejantes. É agradável aos olhos. Proporciona, né, aquilo que é desejoso ao paladar. É aquilo que Eva passa no jardim, né? Algo agradável aos olhos, palatável, né? Algo desejoso de comer, era aquele fruto. O caminho largo e espaçoso é isso. Só que Jesus diz o seguinte: o final desse caminho é morte. O final ele é estreito. E afunila-se para a morte. Só que Jesus diz o seguinte, irmãos: não só que existe um caminho largo, espaçoso e que é fácil de caminhar. Jesus diz o seguinte: muitos pegam esse caminho. E aí Jesus diz: existe um caminho estreito, espinhoso, apertado, difícil de caminhar. Esse caminho é contra a correnteza, é contra a cultura. Esse caminho não é o caminho em que você vai fazer o que você quer fazer. Você não vai andar por onde você quer andar. Você vai andar por onde precisa andar. Você vai fazer o que precisa ser feito. Os desejos do seu coração não são o árbitro entre fazer ou não fazer, mas as condições impostas pelo próprio caminho. E aí Jesus diz: poucos são os que estão nesse caminho. Por quê? Porque não é fácil, é difícil. Só que Jesus diz: esse caminho, o final dele, embora o começo e o percurso todo seja estreito e apertado, o final dele é largo e é maravilhoso, porque ele conduz à vida. Então, na verdade, a vida cristã já é uma proposta de dificuldade para seguir. Por que eu estou pontuando isso? Porque tem muita gente que tem uma ilusão antibíblica. De que eu vou ser fiel a Deus, eu quero Jesus, eu quero morar no céu, e eu quero caminhar pisando em plumas de plumas de nuvem. Né? Não quero sentir o chão, quero pisar nas nuvens. Irmãos, um dia você pode pisar nas nuvens, mas agora não. Agora não. E aí pessoas se desanimam, se entristecem, pessoas desistem de caminhar, por quê? Porque não entendeu que servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor vai automaticamente te colocar como alguém contrário a este mundo, com dificuldades de viver. Jesus também disse, né, estejam alegres quando por minha causa forem perseguidos. Por que a alegria na perseguição por causa de Jesus? Como pode esse negócio? Mas Jesus gosta do sofrimento em si? De forma alguma. Mas quando somos perseguidos pelo Senhor, ou pelos valores do reino dos céus, pela verdade, pela honestidade, pela justiça, né? Ser perseguidos por vivermos o plano de Deus, chegou o momento de enfrentarmos dificuldades, porque você, pai, quer instruir os seus filhos, quer ensinar os seus filhos. Uma tarefa que Deus deu aos pais, a autoridade de fazer isso. Nós nos escoramos pela facilidade das coisas em muitos aspectos, né? No próprio estado, e hoje você tem dificuldade de assumir isso. Por quê? Porque você vai ser perseguido. É um problema, mas deveria ser um problema tão grande como é? Penso que não. Mas não vem necessariamente ao caso. Tá? Mas o homem que quer ser homem, o pai que ensina o seu filho a ser homem, nós já estamos vivendo momentos de perseguição.
Tem que deixar o bichinho decidir. Bichinho decidir? Já foi decidido por ele, e não fui eu. Foi o autor da vida. E como pai, eu vou lembrá-lo o que ele é, não feito por mãos humanas, mas pelo autor da vida. Então, o que eu quero dizer? Que ser perseguido pelo Senhor ou pelos valores do reino dos céus, em primeiro lugar, é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque isso me mostra que eu pertenço ao reino dos céus. O problema é o contrário. O problema é ser o perseguidor. Isso sim seria um problema. Mas ser perseguido, irmãos, deve ser um motivo de alegria. Só que o que acontece? Quando a gente está passando pela perseguição, a gente não vê muitas vezes, né? Eu queria explodir a escola que eu estudava, por causa das lutas que eu enfrentava, por causa dos problemas, por causa do deboche, por causa da chacota, por causa de toda a artimanha montada ali para me verem cair. E eu queria jogar uma bomba. Aí eu passei a odiar os estudos. Não estudava, colava nas provas com maestria, habilidade, como nenhum outro aluno. Olha que vergonha. Olha que coisa errada, olha que pecado. É um pecado. Mas na ocasião eu não entendia, né? Na verdade seria um privilégio passar por todas as aflições. Por quê? Porque Jesus disse que a luz veio a esse mundo e as trevas não quiseram a luz. As pessoas amam mais as trevas, porque vindo para a luz as suas más obras são expostas. E Jesus diz, sabe por que eles odeiam vocês? Não é contra vocês, é contra mim. Então, jovem, irmão, irmã, passando por aflição e perseguição, lutas e problemas, antes de qualquer coisa, é um privilégio. Estou falando de perseguição por sermos cri-cris, não, né? Às vezes nós cavamos alguns tipos de perseguição e problemas por chatice nossa. Não estou falando disso, não. Por gosto nosso, por preferência nossa, não é desse tipo de coisa. É pela causa de Cristo. Então é um privilégio. Mas não esqueça que viver em fidelidade ao Senhor será fácil, porque não será. O curso deste mundo, o andamento natural deste mundo, não é para favorecer os princípios de Deus, o caráter de Deus. Pelo contrário, é estar em harmonia com o príncipe deste século. Seguir o curso do mundo, Paulo vai dizer em Efésios. Mas o texto de Daniel vai apresentar para nós uma verdade maravilhosa e brilhante, que Deus sempre recompensa a fidelidade. Vale a pena ser fiel, vale muito a pena ser fiel. E eu que o diga. Eu que o diga, nesse contexto envolvendo questões familiares e a espera, e tantas oportunidades, e tantos nãos, e tanto deboches. Hoje eu vejo o quão bondoso é o Deus que recompensa a fidelidade. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te preserve a ser fiel ao Senhor, assim como Daniel e seus amigos. E aí nós olhamos para a história e nós vemos um rei cheio de si, um rei cheio de orgulho, um rei grande querendo assumir a posição de Deus. A história apresenta para nós. E aí nós olhamos a participação de Nabucodonosor com o coração cheio de soberba, cheio do eu, esse rei contrário à visão que Deus havia permitido ele ter, de uma estátua gigante, ele representando a cabeça de ouro como o rei mais poderoso, como o reinado mais poderoso que a terra havia experimentado. Esse rei, desprezando tudo isso, ele constrói uma estátua gigante, de 27 metros de altura, de ouro, para dizer o seguinte, que eu não sou apenas a cabeça, não. Eu sou toda essa estátua. E eu quero a presença de todas as autoridades, eu quero todas as pessoas aqui, representadas as províncias babilônicas, e é o seguinte, vai ser tocada uma música. Quando os instrumentos tocarem,
todos vão se curvar e adorar a imagem que eu fiz, adorar a estátua que eu criei. Ele está com isso recebendo a adoração devida a um Deus. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego, não sei onde Daniel estava. Viu, Rony, você que me fez perceber. Onde que estava Daniel? Quero ver agora, vai, onde que ele estava? Devia estar resolvendo algo, foi? Seja um pouco mais perto da Bíblia. Estava orando, né? Muito provavelmente, né? Por quê? Mas esses rapazes não se curvam e eles são lançados na fornalha. E nós temos uma revelação maravilhosa. O próprio rei olha para dentro da fornalha e diz, não eram 3? Agora são 4. E eu vejo, vocês veem, vocês estão vendo? O quarto homem parece um filho de um Deus. E aí ele grita para aqueles rapazes, né, para aqueles homens, saiam para fora, o Deus de vocês é grande. E aí, irmãos, foi assim que acabou domingo passado. Hoje é o capítulo 4 e nós veremos que o rei Nabucodonosor vai deixar o palácio para morar num pasto por 7 períodos. E aí ele volta do pasto. E lá no pasto nós vamos ver já vamos ler agora, viu? Vai abrindo aí a sua Bíblia ou vai projetando aí, Júlia, Daniel capítulo 4. Ele vai dizer tudo isso. É o testemunho pessoal de uma fera bestial, de um tolo bestial, porque é ele quem conta isso. Eu li, bem interessante, né? Algum comentarista disse o seguinte, alguém disse que este é o único capítulo em toda a Bíblia que foi escrito por um ímpio. É o testemunho de Nabucodonosor. Depois de passar por tudo isso, ele vai contar o que aconteceu e como foi. Por isso que é um testemunho pessoal de um tolo. Mas o que é interessante é o resultado inteiro e o final. E agora nós vamos ler capítulo de número 4 do livro de Daniel. Dá uma olhadinha aí junto comigo. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a todos os povos, raças, nações e línguas em todo o mundo. Ele começa com essa carta, paz e prosperidade. Aí ele diz assim, quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. E aí, olha o testemunho dele. Eu, Nabucodonosor, vivi em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que me dissessem o que o meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos, adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim, e eu lhe contei o sonho. E ele se chama Beltesazar, em homenagem a meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para
todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu olhava, vi um mensageiro, um santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens à sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o tronco, com as raízes, presos com um anel de ferro e bronze e cercado de relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos terá uma mente de um animal selvagem e em vez de mente humana. Por isso, foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoas mais humildes. Versículo 18. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, aterrorizado com o significado do sonho. Então o rei disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas, e era cheia de frutos para todas comerem. Animais selvagens vinham à sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Versículo 28. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder construí esta cidade
para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu. E Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e as suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Passado este tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Irmãos, esse texto é um texto conhecido e, de certa forma, um texto bastante rico em detalhes positivos, né? E negativos. Então, nós vamos, no tempo que nos resta, olhar para esse texto. Não tem outra coisa a dizer do texto a não ser da soberba do rei e do controle de Deus, do orgulho do rei e da soberania de Deus. Então é interessante nós observarmos que o rei, ele tem um segundo sonho, né? O primeiro sonho era da estátua, lembra disso? Aquela estátua gigante, ele fica perturbado. Deus já havia mostrado lá atrás que ele, o Senhor dos céus, é aquele que domina sobre a terra. Ele fica sabendo disso. Daniel revela o sonho para o rei. Ele louva o Deus de Daniel, ele publica, né, um edito de que ninguém poderia falar mal do Deus de Daniel, que seria destruído, e nós olhamos tudo para aquilo, né, e diz amém, louvado seja Deus. Mas de repente está esse rei, anos depois, construindo uma estátua e dizendo: eu sou o cara. E aí ele lança na fornalha, como já disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E aí eles não morrem, ele os tira de lá e ele louva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós olhamos para tudo isso e fala, o agir do Deus que não apenas conhece, capítulo 1, revela o futuro. Não apenas o agir do Deus que conhece, mas o agir do Deus que é poderoso e livra os rapazes da fornalha. Tudo isso redunda em humilhação da parte do ser humano e glória para o Senhor, e é isso que, em alguma medida, nós vemos o rei Nabucodonosor demonstrando ao louvar o Senhor. Mas os anos se passam e esse rei tem mais um sonho. E eu não sei se você pegou, mas mais uma vez, o que acontece? Ele se perturba de novo. Também, né? Já pensou? Um sonho desse? E aí ele chama todos os encantadores do reino, todos os magos, todos os entendidos, e ninguém é capaz de contar o sonho. E aí você pergunta o seguinte, mas ele já não conhecia Daniel? Já.
Daniel já não havia revelado o primeiro sonho? Já há muitos anos atrás, bem mais de 20 anos atrás. E Daniel era o chefe dos magos, você viu aqui? Aí você pergunta, e eu também pergunto, e eu não sei a resposta. Vamos perguntar juntos? Por que ele não vai primeiro falar com Daniel? Por que Daniel é o último? Eu não sei. Provavelmente, né, seja essa a resposta. Aquele que não serve a Deus, de maneira geral, eles evitam a verdade. Não é natural. A verdade os confronta. A verdade os humilha. Então não é uma tendência natural querer de fato saber a verdade. Segunda possível resposta: por mais que o rei está perturbado e ele não saiba do significado do sonho, muito provavelmente ele desconfia o que ele representa essa árvore. Muito provavelmente. Ele já sabia que ele era a cabeça de ouro da estátua e que iria cair. Se ele já sabia. Então, de alguma forma, ele não está interessado em primeiro lugar em saber a verdade, mas alguma coisa que seja agradável aos ouvidos, né? Conta uma mentira para mim, conte algo que eu goste, por favor. Só que Deus não deu permissão para ninguém nem inventar alguma coisa, e ele tem que chamar Daniel. E Daniel, que não sabia do sonho, Deus não revela o sonho para Daniel anteriormente. Daniel escuta do rei. E Daniel, ele fica, o texto diz aqui para nós, que ele fica pasmo, ele fica atônito. Que enquanto o rei ia falando, certamente Deus ia permitindo Daniel saber o significado do sonho. Mas, irmãos, é interessante que este homem, Nabucodonosor, em sua soberba, ele recebe a oportunidade da misericórdia de Deus. É interessante, né? A soberba aparece apesar da misericórdia. Tem misericórdia nesse texto aqui. Aonde que eu vejo isso? Versículo 27, quando Daniel conta todo o significado do sonho, Daniel diz assim: ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo, deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres, quem sabe então o rei continuará a prosperar. Isso aqui é a oportunidade de graça e misericórdia que Deus oferece, apesar do pecador orgulhoso, soberbo. Deus não é uma bola de fogo que na primeira manifestação de erro da nossa parte, de soberba do coração humano ou de orgulho, Ele vai te aquecer de maneira destrutiva. Não! Deus está interessado em que você veja o seu pecado, se arrependa, volte-se para Ele e mude. Esse é o desejo de Deus. E é isso que Deus, apesar de ser o conhecedor de todas as coisas, né? E dizer o que vai acontecer, porque ele sabia o que vai acontecer, mas Daniel aqui diz: olha, rei, mude. Talvez a forma de não ser essa árvore cortada é se humilhar e voltar-se para aquele que domina no céu. Então, esse rei é um rei extremamente cheio de si. E aí a soberba se manifesta de várias formas, de várias maneiras. É na autoglorificação, é a glorificação de si mesmo. Esse rei é do tipo de gente, né, que vai na frente do espelho e tem a capacidade de cantar o hino que cantamos, né? Grandioso és tu, né? Nós não cantamos o hino falando para Deus? Esse rei, ele olha para si mesmo e diz: eu sou grande, grandioso sou eu, Senhor de toda a terra. Aonde que está isso? Está aqui, irmão, não estou inventando nada não, viu? Está aqui, ó. Versículo 28. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. Como? 12 meses depois de saber o significado do sonho, irmãos.
São 365 dias que esse homem tem a oportunidade de se arrepender, de se voltar para Deus. E em determinado momento ele sobe aí, né, na sacada do palácio. Cadê o versículo? 12 meses depois ele caminhava sobre o terraço. E aí, versículo 30. E disse, vejam, tem mais gente com ele. Ele está se exibindo, ele está ali, né? Se amostrando, ele está ali se autopromovendo, autoglorificando. E ele diz o seguinte: vejam a grande Babilônia, com meu próprio poder construí essa cidade, para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Você está vendo aqui? O orgulho e a soberba de alguém voltado para si, de alguém que assume a posição de Deus, que despreza Deus, que não considera Deus, pelo contrário, ele é a causa de si mesmo, ele é a causa primária e última de todas as suas realizações. Esse é o rei. Alguém soberbo, como Nabucodonosor em seu orgulho, tem algumas características, a centralidade do eu, tudo é o eu protagonista, é o eu juiz, é o eu Senhor, é a exaltação das próprias realizações, não é por nada não, mas isso aqui ficou bom porque quem fez fui eu. Já viu isso? Irmãos, eu quero dizer o seguinte, que é verdade que Nabucodonosor é a representação bastante significativa da soberba e do orgulho, mas não se engane, viu? Esse coração está presente aqui, vamos aqui, daquele lado lá, 6 presenças de coração Nabucodonosores. Viu? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não sei quanto aí, 10, 12, aqui, a começar de mim. Se você acha que esse é um problema apenas do rei Nabucodonosor, está enganado. Esse é um problema nosso. Nós temos um coração cuja inclinação natural é gostar de si mesmo. É achar que você realmente é bom mesmo. As suas realizações não são apenas boas, são melhores do que as dos outros. É o camisa 10 do time, que se você não tiver, o troféu não vem. Nós vemos no rei sensação de autonomia. Todo soberbo, todo orgulhoso, ele se sente dono do próprio nariz. Se eu quiser, eu vou, eu faço do jeito que eu quiser fazer. Quando eu quiser fazer e se eu quiser fazer. Autonomia diz respeito à liberdade de agir. Todo soberbo, ele tem um coração bastante autônomo. Esquecimento de que o Senhor é quem governa sobre o céu. Que é o Senhor que deve direcionar os passos, e se Ele quiser, conforme Tiago diz, nós iremos e faremos. Eu tenho lido um livro, pelo menos consultado, né? Já foi lançado há alguns anos atrás. Eu tinha ouvido desse pastor que eu gosto muito, algumas palestras sobre cosmovisão cristã, e ele intercalava com o exemplo de Daniel na Babilônia. E eu gostei muito das palestras, e aí, quando lançou o livro eu não esperei coisa nenhuma, né? Lançou eletrônico, eu comprei eletrônico e paguei caro no livro, já fui ler o livro e foi muito bom, né? E agora, decidindo pregar em Daniel, me lembrei do livro, né? Deixa eu consultar aquele livro, né? E aí o autor, ele vai trabalhar em algumas páginas do livro o seguinte, né? Ele mostra que a soberba moderna do nosso coração e o orgulho presente, ele vai se manifestar de formas camufladas, de formas que nós olhamos para algumas manifestações e nós dizemos, que legal, é isso mesmo, está certo, é bem assim que tem que ser.
E o autor vai pontuar algumas questões. Então, ele destaca o seguinte, que é moderno de um coração soberbo e orgulhoso, e nós podemos observar isso, ele diz, com a autopromoção. Alguém que se promove. Alguém que não apenas sabe que é bom, mas diz que é bom e que se quiser que as coisas deem certo, contem comigo. É alguém que faz questão de deixar saber que você é bom. É a promoção de si mesmo. Ele diz também, é a obsessão por reconhecimento. Ele vai trabalhar vários parágrafos em cada um desses pontos, dizendo que isso é a demonstração moderna de um coração orgulhoso. Que o problema, no fundo, é a soberba e o orgulho. Ele vai dizer também sobre a necessidade de aprovação, culto ao sucesso, busca constante de grandeza, que em essência, diz o autor, é o homem tentando construir a glória para si. Nabucodonosor. Eu achei interessante uma parte do livro, eu vou até fazer questão de ler, quando ele diz sobre essas questões pontuadas como manifestações modernas de um coração soberbo e orgulhoso. Ele diz, a sociedade moderna, porém, valoriza alguém pelas suas realizações ou sucesso. A competitividade do nosso tempo espera que você busque ser melhor naquilo que você faz. A autopromoção é sinônima de boa ambição, necessária para que você apareça no mercado ou na mídia. A sociedade propaga o sonho que você pode ser, o que quiser ser, contanto que tenha força de vontade. Então ele vai usar um exemplo, é aquele rapaz baixinho que tem um sonho de ser um astro da NBA. E todo mundo diz, você pode, você consegue, se você quiser. Não, você não consegue. Não é assim que funciona. Então, às vezes, esse desejo de grandeza disfarçado, né, é no fundo soberba e orgulho. E nós incentivamos, e nós achamos que isso é força de vontade. Outro exemplo da sociedade, diz ele, a moderna, né, exemplo de soberba na sociedade, é o anseio generalizado de ser líder. E aí ele diz, isso atinge até as igrejas evangélicas. Tanto é verdade que estamos repletos de conferências sobre liderança, mas nunca ouvimos falar de uma conferência sobre ser servo. Não é verdade, irmãos? A busca, o impulso pela liderança, pela posição. E ele diz aqui algo que pega nós, pais. A soberba é tão sorrateira que que chamamos o orgulho que temos pelos nossos filhos de orgulho santo. Como assim? Vamos lá, ele diz aí. Contamos aos outros quão orgulhosos estamos do sucesso de nossos filhos, quando, por exemplo, passam em primeiro lugar na universidade. Esse bom, né, entre aspas, esse bom orgulho é, na verdade, egocêntrico, porque indiretamente exalta nós mesmos. Até porque o sucesso deles é, em parte, o nosso sucesso. Ninguém se orgulha do sucesso de outro não relacionado a si mesmo. Você até parabeniza o outro, mas quando o sucesso chega aos seus, você se sente parte dele. Por isso você se orgulha. Em outras palavras, você não espalha o sucesso de outros com frequência, a não ser por inveja. Contudo, o sucesso dos nossos filhos, nós amamos repartir. Eita. E nós olhamos para tudo isso como algo bom. Louva, deixa eu te contar. Ele está falando, é o disfarce moderno de um coração que gosta de receber. Muito bom, legal, parabéns. E aí ele vai continuar várias coisas. Ele falou, ninguém compartilha dos seus defeitos e falhas.
Irmãos, o que nós podemos observar aqui do rei Nabucodonosor é que esse homem é um homem cheio de si. É um homem voltado para si. É um homem tentando construir a própria glória. E a soberba do homem, né, aquilo que ele mais busca, é na verdade o seu maior prejuízo. Que a soberba do homem desumaniza o homem. O que o texto diz para nós? Que a busca ensandecida pela grandeza foi exatamente o motivo pelo qual esse homem foi comer capim e morar no pasto. Ele sai do palácio e ele volta para o pasto. E ele vai para o pasto. E lá no pasto ele vai viver como uma besta. Ele vai viver como um animal. Seus cabelos, seus pelos crescem, suas unhas crescem. E ele vai comer capim. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, ele perde a compreensão correta de si mesmo. É alguém voltado no seu orgulho. Distorce o coração. O orgulho endurece o homem. O orgulho afasta-o da dependência de Deus. E ele o conduzirá a situações terríveis. Mas o que nós podemos ver aqui é que Deus exerce controle apesar da arrogância dos nossos corações. Apesar do orgulho de Nabucodonosor, Deus está sobre ele. E Deus é aquele que, eu gosto dessas expressões aqui. Daniel, no versículo 26, final do versículo 26, ele diz assim: isso significa que o rei receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu reina, que o céu domina. O rei Nabucodonosor, ele vai ser restaurado. Ele vai ser alguém que vai olhar para Deus e vai dizer: louvado seja Ele. O reino que permanece é o dele, não é o meu. Ele fica crente aqui. Mas o texto diz que isso vai durar até que ele reconheça, até que ele aprenda que do céu o Altíssimo domina sobre os reinos da terra. E ele decide a quem vai dar. Ele é o Senhor. Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo, mas continuava debaixo da autoridade de Deus. Essa é a verdade. Deus levanta reis, Deus derruba reis. Deus limita reis e Deus humilha reis, porque o único Senhor e Rei dos reis é o Altíssimo. Deus é aquele que controla o tempo do juízo. Isso aqui é interessante a gente ver. Deus não é como nós queremos que Ele seja. Porque se fosse nós, já teria mandado esse cara comer capim aqui lá atrás, né? Não, quem está no controle não sou eu, é Deus. Deus decide quando vai trazer o juízo. Só que esse Deus que decide o tempo do juízo é o Deus que estende a misericórdia. Porque o interesse de Deus, na verdade, não é trabalhar para que você seja punido, mas é trabalhar para que você se volte para Ele. Se necessário for, Ele vai punir. Nós que somos pais, nós sabemos há diferenças para os nossos filhos. Eu me recordo como filhos, minha mãe foi quem mais chegou junto assim na vara. E eu não tenho lembrança de ver minha irmã do meio apanhando. Diz ela que apanhou uma vez, eu não lembro. E se apanhou foi... Eu precisava apanhar todos os dias praticar. Eu falo todos assim, claro que teve dias que eu não apanhei, é fato, mas assim, irmãos, eu apanhei muito. Eu apanhei. Apanhei. Porque um não para mim não era fácil ser atendido. Não é não? Depende, calma aí. Então vai. Minha mãe desse tamanhozinho assim, eu não era não.
O limite era limite. Não tinha esse negócio de... Né? E eu passava, viu? Eu era duro. Duro! Eu sabia que ia dar ruim para mim, mas eu ia. E dava ruim. E ainda ia lá, escolher a varinha de amora. Tira a vara. Se tirar uma vara fina, eu vou lá e pego uma grossa e eu vou quebrar essa vara nas suas pernas. Aí tinha que tirar a vara boa, né? E apanhar com a vara ainda. Irmãos, tem pessoas que, né, é como eu, quando criança, ou como Nabucodonosor. Deus fala. Deus chama atenção. Deus usa, né, os seus Daniéis para tentar lançar luz. Veja isso, veja o orgulho do seu coração. Mas não reconhece, não atende. Mais cedo ou mais tarde saberão que o céu domina e vai ter que ser colado os cacos. Quantas e quantas histórias, irmãos. E assim, eu digo isso assim com temor e tremor, não na proporção de Nabucodonosor, de achar que nós somos os senhores das nossas vidas. Não, jamais. Mas eu digo isso com temor no sentido de que nós temos um coração orgulhoso. E nós podemos, né? O que Jesus disse? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa é a verdade. Então não é simples a gente, né, achar que isso é um problema dos ímpios. Isso é um problema nosso, isso é um problema meu, isso é um problema seu. Nós estamos envolvidos nisso. E eu me pergunto também, eu fiquei olhando para esse texto e pensando do ponto de vista de Daniel também. Porque quando ele sabe o significado do sonho e o que vai acontecer com esse rei, ele poderia ter mudado, não é? O convite era, né, a ser mais brando no significado. Se você acha que é fácil, né, ser um mensageiro de Deus, está enganado. É fácil ser mensageiro, né, de coisas boas. Isso é fácil. Mensageiro de juízo não é fácil. Tinha até uma música antiga aí que eu aprendi recentemente, né, de um cantor que falava para os pregadores, né, pregador de rosas, pregue os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Então, é muito mais fácil, irmãos, a gente olhar para textos que fala do cuidado de Deus, do Deus que vai fazer prosperar. E textos assim não é tão simples da gente pregar, não é tão fácil da gente pregar, mas precisa ser pregado. Então, Daniel é alguém que passa por situações em que exige, como mensageiro de Deus, fidelidade. É isso que Deus requer dos seus dispenseiros, é fidelidade. Então, existe um aspecto que às vezes só quem é pastor sabe reconhecer de outro pastor, o aspecto de que a mensagem precisa ser pregada, não por causa de situações, mas por causa de Deus que diz para pregar. Então são 10 anos que eu prego neste lugar. São 10 anos em que nenhuma mensagem, nenhum parágrafo, nenhuma palavra é dita a partir de situações, mas a partir de um Deus que conduz. Estar pregando em Daniel não foi necessariamente um planejamento. Eu queria estar pregando em Apocalipse desde o começo do ano, e não dá certo, e eu vou pregando. E aí, recentemente, falei, e agora? Vou pregar onde? E eu não gosto de pregar um texto aqui, um texto acolá, hoje, domingo, outra coisa. Vou cobrir a parte histórica de Daniel. Estamos aqui, diante de um texto que fala comigo, sobre os perigos do nosso coração, que fala com cada um dos irmãos. Que possamos, irmãos, ter a sensibilidade de entender que soberba e orgulho não é algo se tenho ou não tenho, mas o quanto isso está aflorado no meu coração ou no seu coração.
que possamos, né, antes do juízo de Nabucodonosor, ou do nosso juízo, nos voltarmos para Deus. Eu, certa vez, presenciei uma situação em que eu olho para trás e eu reconheço que eu falhei e não ter a coragem de dizer o que deveria ser dito. Era um pastor amigo meu, que não de forma pecaminosa, mas de forma descuidada, estava invertendo as coisas, deixando de ser pastor e sendo outra coisa, que Deus não havia chamado. E Deus foi chamando a atenção. E Deus foi usando situações. E ele não percebia. Ele não via. Teve uma vez que eu fiquei muito querendo chamá-lo e conversar com ele. E preparei alguma coisa. E eu não tive coragem de fazer isso. Deus fez porque Deus usou diversas outras formas. Mas eu olho para tudo isso no passado e dizer, eu não falei o que tinha que falar. E Deus o fez saber que o céu domina. Servindo ao Senhor, restaurado, mas teve que passar por humilhação. Saber que Deus exalta os reis, mas Deus humilha os reis, porque a glória tem que ser para o Senhor. Que o Senhor nos dê sensibilidade e coragem, porque quem trabalha nos nossos corações é Ele. Senhor, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. Que a glória seja para o Senhor e que na história que estás escrevendo, a nossa participação possa ser discreta. Que diante dos papéis reservados a cada um de nós, possamos desenvolver com habilidade, com coragem. Mas que todo esse desenvolvimento, toda essa participação nossa, seja para mostrar que existe no céu um rei que domina e de um rei que é exaltado. Nos ajude, ó Deus, a servi-lo de coração sincero e com desejo de cada vez mais, assim como Daniel, anunciar as verdades do Senhor. Que muitos Nabucodonosores possam se dobrar e reconhecer que o Senhor existe, não por causa de nós, mas por causa do Senhor. E que ao acontecer tudo isso, o Senhor nos fortaleça. Continue nos conservando aos pés de Cristo, à sombra da cruz, humildes e dependentes do Senhor, porque o Senhor exalta o humilhado, mas humilha o exaltado. E que tudo aconteça, Deus, para a glória do Senhor. Nos dê uma semana em Tua presença, de paz, direcionada pelo Senhor, uma semana de sabedoria no agirmos, no trabalho, na escola, no ir e vir, e que tudo possa o Senhor proporcionar oportunidades para falarmos do Teu amor e demonstrarmos ao mundo a Tua luz. Oramos no nome de Jesus. Amém.